Ego Transformado, capítulo 2. A visão transformada do eu. Vejamos o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. O apóstolo lembra aos cristãos de Corinto que ele é ministro de Deus e tem um trabalho a realizar. Logo a seguir, porém, explica que, em relação a esse papel, pouco importa se é julgado por eles ou por tribunal humano, versículo 3 e 4. A palavra traduzida por julgado tem o mesmo significado de ser alvo de um veredicto. Como vimos no capítulo anterior, Madonna anseia por um veredicto ou selo de aprovação ilusório. Paulo não busca nos coríntios, nem em nenhum tribunal humano, o veredicto para que ele sinta que é alguém. Paulo está dizendo aos coríntios que não se importa com o que pensam dele. Não leve em consideração o que as pessoas, seja elas quem forem, achem dele. Na verdade, a identidade dele não deve nada ao que as pessoas dizem. É como se dissesse: não me importa o que vocês pensam, não me interessa a opinião das pessoas. A autovalorização de Paulo, a sua autoconsideração e a sua identidade não estão de forma alguma ligadas ao veredicto e à apreciação que as pessoas têm dele. A identidade de Paulo pode não estar presa à opinião alheia. Mas e quanto a nós? Como alcançamos esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? Muitas pessoas diriam que a resposta é óbvia. Praticamente todos os conselheiros que conheço afirmaram que não devemos levar em consideração o que os outros pensam sobre nós. Diriam que não devemos viver segundo a vontade dos outros. Os padrões das pessoas não devem nos influenciar. Não devemos valorizar demais o que as pessoas pensam ao nosso respeito. O que realmente interessa é o que eu penso sobre mim. Não tenho de seguir as normas dos outros. O que interessa de fato são os meus valores, aqueles que eu mesmo determino. Em suma, eis o que diria: decidam quem você quer que seja, pois o que realmente interessa é como você se enxerga. Ao que parece, a sociedade moderna conhece apenas uma forma de lidar com a baixa autoestima. E o remédio é a autoestima elevada. Dizemos à pessoa nessa situação que ela é extraordinária e deve ver dessa maneira. Incentivamos a pessoa a examinar todas as coisas maravilhosas que realizou na vida. Dizemos que ela pare de se preocupar com o que os outros pensam. Dizemos que ela precisa estabelecer seus critérios e viver de acordo com eles. E então fazer a própria avaliação de si mesma. A abordagem de Paulo não poderia ser mais diferente. Para ele, tanto faz ser julgado pelos coríntios ou por um tribunal humano. E ele vai mais adiante. Paulo nem mesmo julga a si próprio. É como se ele dissesse: não me importo com o que vocês pensam, nem mesmo com o que eu penso. Não considero a opinião de vocês ao meu respeito, nem mesmo a minha opinião ao meu respeito. O fato de Paulo ter a consciência limpa não faz diferença. Observe com atenção o que ele diz no versículo 4. A minha consciência está limpa, mas isso não me torna inocente. A consciência dele limpa pode estar limpa,
Mas Paulo sabe que a consciência limpa não faz dele um homem inocente. Hitler talvez tivesse a consciência limpa, mas isso não significa que ele era inocente. O que Paulo responderia a quem lhe mandasse estabelecer os próprios padrões morais? Responderia que isso não passa de uma armadilha na qual ele não cairá, pois é um ardil afirmar que não devemos levar em conta os padrões alheios e que devemos estabelecer nossas próprias normas. Isso não é resposta. Elevar a autoestima vivendo de acordo com os nossos critérios ou com critérios alheios parece uma solução espetacular, mas não é o suficiente, nem pode ser. Não consigo viver segundo os critérios de meus pais, e isso me faz sentir péssimo. Não consigo viver segundo os seus padrões, e isso me faz sentir péssimo. Não consigo viver segundo os critérios da sociedade, e isso me faz sentir péssimo. Talvez seja melhor estabelecer os seus próprios padrões, mas também não consigo viver de acordo com eles, a não ser que sejam demasiadamente frouxos. Padrões frouxos respondem a essa questão? De jeito nenhum. Isso me faz sentir péssimo porque vejo então que sou do tipo de pessoa que tem baixos padrões morais. Tentar alavancar a autoestima seguindo nossos critérios e os critérios de terceiros é uma armadilha, não é a resposta. Vemos assim que Paulo não busca sua identidade nos cristãos de Corinto. Não espera que lhes dê o veredicto que ele é alguém. Ele não busca neles o sentido da sua identidade. Também não o busca em si mesmo. Paulo sabe que acompanhar certos critérios na tentativa de conquistar a autoestima é uma grande armadilha. Agora começaremos a ver onde Paulo encontra o senso que tem de si mesmo, o senso de identidade. Cuidado! Neste ponto, Paulo sai totalmente da rota comum. Paulo avança por um território que nos é completamente desconhecido. Paulo foi um homem de estatura impressionante. Acho difícil discordar daqueles que colocam entre os 6 ou 7 líderes mais influentes da história humana. Paulo tinha grande estabilidade, profunda influência e uma incrível confiança. O apóstolo seguia adiante e nada o inquietava. Mesmo assim, em 1 Timóteo, ele diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Capítulo 1, versículo 15. Ele não diz que eu era o principal, mas eu sou o principal. Resumindo, eu sou o pior deles. Isso foge às nossas categorias. Não estamos acostumados a pessoas tão confiantes que afirmam serem as piores pessoas deste mundo. Não estamos acostumados às pessoas assim tão honestas e tão conscientes de todo tipo de falhas morais. Ainda assim, com equilíbrio e confiança incríveis. Não conseguimos ser assim. Sabe por quê? Porque julgamos a nós mesmos. Mas Paulo não faz isso. Quando afirma que não admite ser julgado pelos coríntios e nem por si mesmo, ele está dizendo que está consciente dos seus pecados, mas não os conecta a si nem à sua identidade. Seus pecados e a sua identidade não estão ligados um ao outro. Paulo se recusa a entrar nesse jogo. Ao enxergar um pecado, o apóstolo não permite que ele destrua sua identidade. Ele não faz essa conexão. Da mesma forma, diante de um bom desempenho, o apóstolo que não se parabeniza.
Ele enxerga todos os tipos de pecados que tem e todos os tipos de realizações, mas se recusa a interligá-lo à sua pessoa ou identidade. Embora o apóstolo se considere o principal dos pecadores, esse fato não o impedirá de realizar a obra a qual foi chamado. Não poderíamos ser mais diferentes de Paulo. Se eu me vir com uma pessoa ruim, não terei autoconfiança. Se me achar pecador, cheio de orgulho, cobiça sexual, ira, ganância e outras coisas das quais Paulo afirma ter o coração cheio, não terei confiança. Por quê? Porque julgarei a mim mesmo. Estabelecemos nossos padrões e depois nos condenamos. Dessa forma, o ego nunca fica satisfeito. Nunca. Paulo está afirmando algo impressionante. Não me importo com o que vocês pensam, nem com o que eu penso. Paulo nos leva a um território completamente novo e desconhecido. O seu ego não está inflado, está saciado. Paulo está falando sobre humildade. Embora eu não goste de usar a palavra humildade, pois o que Paulo descreve não tem nenhuma relação com a nossa ideia de humildade. O apóstolo Paulo está afirmando que alcançou um estágio no qual o ego não chama atenção para si. Assim como qualquer outra parte do corpo, Paulo alcançou um patamar em que não pensa mais em si mesmo. Quando ele faz algo certo ou errado, não mais relaciona o fato a si mesmo. Em Cristianismo Puro e Simples, Lewis faz uma observação brilhante sobre humildade e, segundo o Evangelho, no final do capítulo sobre orgulho. Depois que encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, Lewis afirma, não saímos da presença dela afirmando que se trata de alguém humilde. Pessoas assim nunca afirmam que são insignificantes. Quem vive dizendo isso é, na verdade, obcecado por si próprio. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Essa humildade dá fim a pensamentos como estou nessa sala com essas pessoas. Isso faz com que seja bem visto por elas? Estar aqui me faz bem? A humildade baseada no Evangelho significa que não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É a liberdade que vem do autoesquecimento. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. A humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. Trata-se de algo absolutamente singular. Estamos falando de autoestima elevada? Não. De baixa estima? De jeito nenhum. Isso em nada se relaciona com a autoestima. Paulo simplesmente se recusa a entrar nesse jogo. Ele deixa bem claro: não me importo com a sua opinião, mas também não me importo com a minha. Esse é o segredo. A pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a que tem a humildade do Evangelho. É uma pessoa que se esquece de si mesma, cujo ego é igual aos dedos dos pés. Ele simplesmente exerce sua função.
não imploram por atenção. Os dedos simplesmente trabalham. O ego simplesmente trabalha. Nem o ego, nem os dedos chamam atenção para si. Aqui vai um teste bem simples. A pessoa que se esquece de si mesma não se sente ferida. Não fica mal quando criticada. A crítica não acaba com ela. Não lhe tira o sono. Não a incomoda. Por quê? Porque a pessoa que se sente arrasada com as críticas valoriza demais o que os outros pensam, valoriza demais a opinião alheia. Quando alguém muito sensível fica devastado pelas críticas, o mundo aconselha essa pessoa a reagir dizendo: quem se importa com o que os outros pensam? Tenho minha própria opinião. Quem se importa com o que pensa essa gente? Não me incomodo com isso. Ou as pessoas são arruinadas pelas críticas, ou as críticas não as impactam porque não se importam com elas. Não se importam com as críticas ou não aprendem com elas porque não levam em consideração a opinião alheia. Sabe quem são e o que pensam. Em outras palavras, nossa única solução para a baixa autoestima é o orgulho. Mas essa não é a solução. Tanto a baixa estima quanto o orgulho exacerbado são transtornos terríveis para nosso futuro e para quem nos rodeia. A pessoa que se esquece de si mesma age de modo totalmente diferente. Quem tem um ego satisfeito e não inflado não se deixa abater pelas críticas. A pessoa ouve a crítica e a entende como oportunidade de mudança. Parece idealismo? Quanto mais compreendemos o Evangelho, maior é o nosso desejo de mudar. Amigo, você não gostaria de ser alguém que não precisa... Amigo, você não gostaria de ser alguém que não precisa de elogios, nem tem medo de recebê-los? Alguém que não tem fome de reconhecimento, nem morre de medo dele? Você não gosta de ser tipo de pessoa que diante do espelho ou de sua imagem refletida em uma vitrine, não apenas fica admirando o que vê, mas também não sente repulsa? O tipo de pessoa que não fica só imaginando belas jogadas que determinam em gols da autoestima, sonhando com o sucesso que porá em cima de todo mundo? Talvez você viva massacrando, torturando pelos remorsos. Não gostaria de se libertar disso tudo? Não gosta de ser medalha de prata em natação e mesmo assim fica entusiasmado porque a medalha de ouro venceu com mais de um corpo à sua frente? Não gostaria de admirar a conquista do opositor da mesma forma que admira o nascer do sol? Simplesmente encantar-se com a realização do outro? Não se importa se o sucesso foi dele ou seu. Não interessa quem alcançou o primeiro lugar no pódio. Você fica tão feliz pela vitória da outra pessoa como se a conquista fosse sua, pois presenciou algo fantástico. Provavelmente você vai dizer que não conhece ninguém assim. Mas você e eu podemos ser desse jeito se continuarmos nos passos de Paulo. Posso começar a me alegrar com as coisas que não giram em torno de mim. Meu trabalho não gira em torno de mim. O esporte que pratico não gira em torno de mim. Minha vida amorosa não gira em torno de mim. Meu namoro não gira em torno de mim. Apreciarei as coisas pelos que são e nada mais. Elas não serão apenas elementos do meu currículo. Não servirão apenas para ocupar espaço no formulário de solicitação de bolsa de estudo ou na ficha de emprego. Não servirão apenas para preencher o vazio. Quem não deseja algo assim? Mas isso está fora das nossas categorias. Esse é o bendito autoesquecimento. É a humildade do Evangelho. É não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou,
como nas culturas modernas, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou, como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Capítulo 3. Como alcançar uma visão transformada do eu. Como Paulo alcançou esse bendito autoesquecimento? Com certeza, ele mostra de que maneira isso ocorreu, mas temos de examinar com atenção o que ele diz. Primeiro, o apóstolo afirma: não me importo com o que vocês pensam, tampouco com o que eu mesmo penso. Em outras palavras, Paulo não dependia do veredito dos cristãos de Corinto, nem dependia de seu próprio veredito. Em seguida, ele afirma: embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico. A palavra traduzida aqui por justifico está relacionada a uma palavra também traduzida por inocente. Essa é a mesma que Paulo usa em Romanos e em Gálatas. Aqui, para o apóstolo, mesmo que a sua consciência esteja limpa, isso não o torna inocente. O que Paulo busca, e o que Madonna busca, e o que todos buscamos é um veredicto definitivo que afirme que somos importantes e valiosos. Buscamos esse veredicto definitivo todos os dias, em todas as situações, as pessoas ao redor. Isso significa que todos os dias estamos sob julgamento. Todos os dias nos colocamos de novo em um tribunal. Mas você notou que Paulo afirma não se preocupar com o que os coríntios pensam dele ou com o que qualquer tribunal humano pense em seu respeito? É estranho que ele se refira a tribunais. Afinal, os coríntios não formavam um tribunal. No meu entendimento, Paulo está usando uma metáfora. E com isso afirma que o problema da autoestima, seja ela alta ou baixa, é que todos os dias voltamos ao tribunal. Dia após dia, nos vemos de novo sob julgamento. É assim que funciona a identidade de cada pessoa. Em um tribunal, temos a acusação e a defesa. E tudo o que fazemos serve de prova para a acusação e para a defesa. Em alguns dias sentimos que estamos vencendo o julgamento e em outros que estamos perdendo. No entanto, Paulo conta que descobriu o segredo. O julgamento dele já está encerrado. Ele já deixou o tribunal. O processo foi concluído. Acabou, porque o veredicto definitivo foi anunciado. Como isso acontece? Paulo explica que, de maneira simples, ele sabe que ninguém pode justificá-lo. Ele sabe que nem mesmo ele poderá se inocentar. E o que ele afirma então? Ele afirma que é o Senhor quem o julga. A opinião de Deus é a única que interessa. Você já notou que é somente no Evangelho de Jesus Cristo que o veredicto é dado antes de desempenharmos nossas ações? O ateísta pode dizer que a sua autoimagem advém de ele ser uma pessoa correta. Ele é uma pessoa correta e espera um dia receber o veredicto que confirme isso. O seu bom desempenho leva a esse veredicto. Também para o budista, o bom desempenho conduz a esse veredicto. Se você é muçulmano, o bom desempenho leva a esse veredicto. Isso significa que todo dia você se vê no tribunal. Todo dia você está sob julgamento. Esse é o problema. Mas Paulo está dizendo que no cristianismo o veredicto é que leva ao desempenho. Não é o desempenho que leva ao veredicto. No cristianismo, o momento em que cremos, Deus afirma: este é meu filho amado, a quem me agrado. Mateus capítulo 3, versículo 17. Vejamos também Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: portanto, agora,
já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. No cristianismo, assim que cremos que Deus nos imputa as ações perfeitas de Cristo, seu desempenho como se fossem nossas e nos adota como filho. Ou seja, Deus pode nos dizer exatamente o que disse a Cristo: Tu és o meu filho amado, a quem me agrado. Marcos capítulo 1, versículo 1. Como dissemos, o veredicto já foi anunciado e agora o meu desempenho, minhas ações se dão com base no veredicto. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar o meu currículo. Não tenho de fazer as coisas para parecer bom. Faço-as só pela alegria de realizá-las. Ajudo as pessoas porque quero de fato ajudar. Não para me sentir bem, não para preencher o vazio. Como todas as outras formas de identidade e com todos os outros distintivos ou emendas com que premiamos, o que sempre ocorre é que o veredicto provém do desempenho. Podemos nos sentir seguros ao nos rotularmos de pessoas corretas, pessoas religiosas, pessoas decentes. Seja o que for, nada muda. O desempenho ou as nossas ações levam ao veredicto, mas o veredicto nunca chega. Madonna afirmou isso e ela entende do assunto. Madonna faz coisas que nem você nem eu jamais faremos, mas não são suficientes. Madonna é talentosíssima, é ousada. Mesmo assim, apesar de tudo que realiza, ela confessa que ainda não encontrou o mais elevado veredicto que procura. O desempenho jamais alcança o veredicto supremo. No cristianismo, todavia, o veredicto nos garante o desempenho. Acredite, o veredicto de fato nos garante o desempenho. Como assim? A resposta de Paulo é que ele deixou o tribunal. Não está mais sendo julgado. Por quê? Porque Jesus Cristo foi julgado em seu lugar. Jesus esteve diante do tribunal. Ele esteve sob o julgamento. Foi um julgamento injusto de um tribunal corrupto, mas ele não reclamou. Igual a ovelha perante os tosqueadores, ele ficou calado. Ele foi golpeado, espancado, morto. Por quê? Para nos substituir. Ele recebeu a condenação que merecíamos, encarou o julgamento que deveria ser nosso para que não precisássemos enfrentar mais nenhum julgamento. Só tenho de pedir que Deus me aceite por causa do que Jesus Cristo fez. Então, a única pessoa cuja opinião realmente interessa se volta para mim e diz que eu sou mais valioso do que todas as joias desse mundo. Como poderemos nos preocupar se formos desprezados? Por que ficar infelizes se formos rejeitados? Por que dar tanta atenção à imagem refletida no espelho? Gostaria de me dirigir àquele que nunca ouviu nenhuma dessas coisas. Talvez você deseje acreditar em tudo isso, mas ouça o que quero lhe dizer. Algumas pessoas não entendem a diferença entre identidade cristãs e os outros tipos de identidade. Até se consideram cristãs. Pensam que se comportam de modo muito correto. Frequentam a igreja e esperam que um dia Deus a leve para o lar celestial. Mas eu posso garantir que a identidade cristã verdadeira opera de modo totalmente diferente das outras identidades. O autoesquecimento nos retira do tribunal. O julgamento acabou. O veredicto foi proferido. Talvez tudo seja novidade para você. Continue buscando, continue investigando, continue indagando. Há muito a ser descoberto. Aqui tratei de muitos assuntos em pouco espaço. Há muitas peças a ser encaixadas no quebra-cabeça. Por que Jesus teve de morrer? Por que ele ressuscitou dos mortos? Ele era mesmo filho de Deus?
Continue investigando até compreender toda a história. Mas pode ser que sua situação seja diferente. É um mais com letra maiúscula. Todos os dias você se vê sendo arrastado de volta para o tribunal. Sente que não vive como Paulo mostra. Você é sugado de volta para o tribunal. Tudo que lhe digo é que temos que reviver o Evangelho cada vez que orarmos. Temos que revivê-lo sempre que vamos à igreja. Temos que reviver o Evangelho a todo instante e perguntar a nós mesmos por que estamos no tribunal. Ali não é mais o nosso lugar, o julgamento acabou. Da mesma forma que Paulo, podemos afirmar: não me importo com o que vocês pensam, tampouco com o que eu mesmo penso. Só me interessa o que o Senhor pensa. E o Senhor afirmou: portanto, agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Viva com base nessa verdade.